O milionário, com sua vida aparentemente perfeita e cheia de luxo, decide parar em um posto de gasolina para abastecer seu carro de alto padrão. Mal sabia ele que, ao descer do veículo, encontraria uma cena capaz de desestabilizar até mesmo os alicerces mais sólidos de sua realidade. Ali, sob a luz de um posto isolado, estava sua ex-esposa, com quem havia compartilhado promessas e sonhos. Estava ali, trabalhando como frentista, ao lado de 2 gêmeos, os mesmos filhos que ele mal conhecia. O choque e a incredulidade tomaram conta de seu ser, enquanto ele observava a mulher que um dia foi o centro de sua vida agora, em uma realidade completamente diferente da sua. O que ele faz depois deixa todos surpresos. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol de abril brilhava implacável sobre Recife, banhando as ruas da antiga cidade pernambucana com um brilho dourado que fazia cintilar o Porsche prata de Gustavo Santos enquanto ele se aproximava de um modesto posto de gasolina na periferia. O automóvel, último modelo e com um valor superior ao de várias casas do bairro juntas, destoava visivelmente do entorno de pequenos comércios e casas simples. Gustavo, vestido com um terno italiano sob medida que o protegia do calor, com a mesma eficiência que seu ar-condicionado de alta gama, mexeu-se desconfortável no banco de couro. Ele não costumava frequentar essa zona da cidade, mas uma reunião com potenciais investidores o havia levado mais longe de suas rotas habituais e o indicador de combustível piscava insistentemente em vermelho. Enquanto manobrava o veículo em direção a uma das bombas, sua mente divagava entre cifras e projeções do novo empreendimento imobiliário que planejava apresentar na semana seguinte. Aos seus 42 anos, Gustavo havia construído um império do zero, transformando a pequena empresa de construção herdada de seu pai em uma das maiores incorporadoras imobiliárias do país. No entanto, o menino que um dia viveu em uma casa de madeira nas redondezas da cidade ainda sussurrava em seu interior, impulsionando-o a demonstrar constantemente seu valor. Ele parou ao lado da bomba e desligou o motor. Com um gesto automático, tirou seus óculos de sol de grife para verificar melhor o medidor de combustível. Foi então que a viu. O tempo pareceu parar. O barulho do tráfego distante, o zumbido dos insetos e até mesmo o calor incessante pernambucano se desvaneceram em um instante. Ali, segurando uma mangueira de combustível e vestindo o simples uniforme azul do posto, estava Clara. Clara, o nome que ele havia tentado apagar de sua memória durante os últimos 5 anos. Clara, que havia desaparecido numa manhã de domingo, sem deixar mais rastro que um bilhete rabiscado às pressas. Desculpa, não consigo mais. Ela ainda não o havia visto. Estava distraída, sorrindo para um ponto além da bomba. Gustavo seguiu seu olhar e o ar escapou de seus pulmões. 2 crianças, idênticas como gotas d'água, brincavam perto de um pequeno escritório. Não aparentavam mais de 5 anos. 5 anos. O mesmo tempo que havia se passado desde que Clara se desvanecera de sua vida. As crianças tinham a mesma cor de pele que ele, o mesmo cabelo negro e espesso, os mesmos olhos amendoados que ele via todas as manhãs no espelho. Mas também tinham o sorriso de Clara, aquele sorriso que o havia cativado naquela festa da universidade, quando ele mal começava a construir seu império, e ela sonhava em restaurar a arte pré-colombiana. Um toque na janela o tirou de seu transe. Era Clara, que finalmente o havia reconhecido. Seu rosto havia perdido toda a cor, e a mangueira de combustível tremia levemente em sua mão. Autoatendimento? Perguntou ela mecanicamente, como se estivesse diante de qualquer cliente, como se os últimos 5 anos não tivessem existido, como se os 2 pequenos que agora os observavam com curiosidade não fossem uma prova viva
de tudo o que se havia quebrado entre eles. Gustavo sentiu sua garganta se fechar. 1000 perguntas se aglomeravam em sua mente, 1000 reprimendas, 1000 declarações de amor não dito. Mas ele só conseguiu articular uma palavra: Clara. Os olhos dela se encheram de medo. Era o mesmo medo que ele havia visto tantas vezes em sua mãe quando seu pai chegava tarde em casa, cheirando a álcool e frustração. Era um medo que o atravessou como uma adaga, porque ele jamais quisera ser a causa do temor de ninguém, muito menos da mulher que alguma vez lhe havia prometido amor eterno. Uma das crianças gritou: "Mamãe!" e começou a correr em direção a eles. Clara virou-se instantaneamente com uma agilidade que denunciava anos de prática na arte da proteção maternal. "Miguel, fica com seu irmão." Sua voz soou firme, mas Gustavo podia detectar o tremor subjacente. Naquele momento, enquanto observava Clara dividida entre seu papel de empregada e seu instinto maternal, Gustavo Santos, o homem que havia construído um império imobiliário do zero, tomou uma decisão que mudaria o curso de todas as suas vidas. Ele não sairia de Recife até descobrir a verdade, até entender por que a mulher que amava havia fugido e, sobretudo, até conhecer aqueles meninos que carregavam seu sangue. O calor pernambucano seguia implacável, mas algo mais ardia em seu interior. Uma determinação que ia além dos negócios, além do orgulho, além da dor de 5 anos de ausência. Era a determinação de um homem que, pela primeira vez em sua vida, entendia que havia construções mais importantes que os edifícios de cristal e aço que levavam seu nome. A suíte do Hotel Pernambuco de Recife parecia sufocar Gustavo, apesar do ar-condicionado. Ele havia passado 3 horas sentado em frente ao seu laptop, ignorando as dezenas de e-mails que exigiam sua atenção. Na tela, uma página de imóveis mostrava propriedades disponíveis na zona norte da cidade. Seu telefone vibrou pela enésima vez. Era Marcos, seu assistente em São Paulo. "Sr. Santos, os investidores coreanos estão preocupados com sua ausência. O Conselho Administrativo sugere: cancela todas as minhas reuniões das próximas 2 semanas. Interrompeu Gustavo, sua voz mais firme do que o habitual. "E contata nossa equipe jurídica em Pernambuco. Quero um relatório completo sobre oportunidades de investimento em Recife, especialmente no setor sudeste." Houve um silêncio prolongado do outro lado da linha. Em 15 anos, Gustavo jamais havia cancelado uma reunião importante, muito menos toda a sua agenda. "Está tudo bem, senhor?" "Perfeitamente", respondeu ele, enquanto seus olhos se fixavam em uma fotografia antiga sobre a mesa. Ele a havia recuperado de uma caixa em seu apartamento na noite anterior, depois de 5 anos guardada. Nela, Clara sorria para a câmera, segurando um pequeno fragmento de cerâmica pré-colombiana que havia estado restaurando. Seus olhos brilhavam com a paixão que ela sempre mostrava ao falar de arte pré-colombiana. "Marcos, mais uma coisa. Preciso que investigue tudo sobre a restauração de arte pré-colombiana em Recife. Museus, oficinas, especialistas, tudo." Ao desligar, Gustavo aproximou-se da janela. Do 15º andar, a cidade se estendia diante dele como um tabuleiro de xadrez, as antigas casas coloniais se misturando com edifícios modernos. Em algum lugar daquele labirinto urbano, Clara estaria preparando o jantar para 2 crianças que poderiam ser suas. A lembrança da manhã seguia fresca em sua memória. Depois do choque inicial, eles mal haviam trocado palavras. Ele havia pago a gasolina e ela havia mantido sua distância profissional, como se fossem completos estranhos. Mas suas mãos tremiam ao lhe entregar o troco, e seus olhos diziam mais que 1000 palavras. Ele se afastou da janela e começou a caminhar pela suíte, seus passos ressoando sobre o piso de mármore.
Em sua mente, fragmentos de sua vida juntos se misturavam com as imagens daquela manhã. Clara sempre havia sido diferente das mulheres que frequentavam seu círculo social. Enquanto elas competiam por atenção em eventos de caridade com vestidos de grife, Clara podia passar horas absorta restaurando uma peça de cerâmica alheia ao mundo exterior. Como ele não havia visto isso chegando, os sinais estavam lá. Seu crescente desconforto nos jantares de negócios, sua resistência em se mudar para um apartamento maior, sua insistência em manter seu trabalho no museu, apesar de que ele ganhava mais do que suficiente para ambos. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era o serviço de quarto com o jantar que ele havia esquecido de pedir. Enquanto o garçom dispunha os pratos sobre a mesa, Gustavo notou seu sotaque local, marcadamente pernambucano. "Você conhece a região de Boa Viagem?" perguntou ele impulsivamente. O garçom, um homem mais velho de pele morena e olhos amáveis, assentiu. "Claro, senhor. É um bairro tradicional, muito tranquilo. Minha irmã tem uma cozinha econômica ali." "E o posto de gasolina? Aquele perto do mercado? Do seu Hélio?" "Sim, todos conhecemos. É um homem muito respeitado na comunidade. Tem ajudado muita gente do bairro." Gustavo anotou mentalmente o nome. Seu Hélio, o homem que havia dado trabalho a Clara quando ela mais precisava. Depois que o garçom se retirasse, Gustavo abriu seu laptop novamente. Desta vez, ele não buscou propriedades de luxo, mas informações sobre Boa Viagem. Era um bairro tradicional, principalmente habitado por famílias de origem nordestina que viviam ali há gerações. O tipo de zona que seus assessores imobiliários normalmente ignoravam por seu baixo potencial de desenvolvimento. Seu telefone vibrou de novo. Era uma mensagem de sua mãe. "Filho, é verdade que você cancelou a reunião com os coreanos? Seu pai ficaria muito decepcionado." Gustavo sentiu uma pontada de culpa, rapidamente substituída por determinação. Seu pai, que havia construído a empresa do zero, sempre havia colocado os negócios acima de tudo, até mesmo de sua família. Talvez esse tivesse sido seu erro também, e o custo havia sido muito alto. Ele se aproximou novamente da janela. O sol se punha sobre Recife, tingindo o céu de laranja e rosa. Em algum lugar da cidade, duas crianças estariam se preparando para dormir, alheias ao turbilhão de emoções que sua existência havia desencadeado no homem que poderia ser seu pai. Ele pegou seu telefone e discou um número. "Patrícia, preciso que prepare os documentos para uma estadia prolongada em Recife. E procure uma casa para alugar no bairro de Boa Viagem. Algo modesto, que não chame atenção." "Modesto?" A surpresa na voz de sua corretora de imóveis era evidente. "Mas, senhor Santos, temos excelentes propriedades disponíveis no norte." "Em Boa Viagem", insistiu ele. "E Patrícia, que ninguém saiba que sou eu quem vai ocupar." E ao desligar, Gustavo se permitiu um pequeno sorriso. Pela primeira vez em anos, ele estava tomando uma decisão que não tinha nada a ver com o balanço final ou o valor das ações. Era uma decisão do coração, e embora fosse contra tudo o que ele havia construído nos últimos anos, ele se sentia estranhamente certo. Sobre seu laptop, a fotografia de Clara continuava o olhando. Ao fundo da imagem podia-se ver um calendário maia, seus intrincados símbolos lembrando-o de que o tempo nem sempre avança em linha reta. Às vezes, o destino nos faz dar voltas para nos levar exatamente onde precisamos estar. A casa em Boa Viagem era exatamente o oposto de tudo o que Gustavo havia conhecido na última década. As paredes, pintadas de um amarelo desbotado, mostravam manchas de umidade nos cantos. O piso de cimento, embora limpo, apresentava rachaduras que desenhavam padrões irregulares. E, no entanto, havia algo na luz que entrava pelas antigas janelas, que lhe lembrava sua infância, aos domingos na casa de sua avó. "Como lhe disse pelo telefone, senhor,
Gonçalves, certo? A casa precisa de alguns reparos, explicava a dona Nair, uma mulher mais velha, de compleição robusta e olhar perspicaz. Mas a localização é excelente. Há apenas 3 quarteirões do mercado e do posto, completou Gustavo, tentando soar casual enquanto inspecionava a cozinha. Os armários precisavam de uma mão de tinta e a pia mostrava sinais de ferrugem. Ah, sim, do seu Hélio. Dona Nair o observou com renovado interesse. Você conhece o seu Hélio? Não pessoalmente, respondeu ele, consciente da avaliação silenciosa da mulher. Mas ouvi dizer que é uma pessoa respeitável. Muito. A dona de casa assentiu com ênfase. Tem mantido aquele negócio como uma empresa familiar por 30 anos. Agora ajuda muitas mães solteiras do bairro, dá trabalho, as apoia com as crianças. Ela fez uma pausa significativa, como esperando uma reação. Gustavo manteve sua expressão neutra, embora seu coração acelerasse. Quanto essa mulher saberia sobre Clara e as crianças? Eu alugo, declarou ele, tirando o maço de notas que havia preparado. Por 6 meses, como combinamos. Dona Nair contou o dinheiro com cuidado, seus olhos semicerrados atrás de seus grossos óculos. E disse que mora sozinho, Sr. Gonçalves. Assim é. Sou consultor independente, trabalho principalmente em casa. A mentira saiu com naturalidade. Durante anos, Gustavo havia navegado negociações multimilionárias com a mesma facilidade com que outros discutiam o tempo. Mas algo no olhar de Dona Nair lhe dizia que ela não estava completamente convencida. O bairro é muito tranquilo, continuou ela enquanto lhe entregava as chaves. Todos nos conhecemos, cuidamos uns dos outros. Se precisar de algo, moro na Casa Azul da esquina. A mensagem subliminar era clara. Também estaremos de olho em você. Depois que Dona Nair se retirasse, Gustavo percorreu novamente a casa. 2 quartos, um banheiro, sala-cozinha e uma pequena cozinha. No quintal, um flamboyante estendia seus galhos sobre um banco de concreto. A árvore estava em plena floração, cobrindo o chão com um tapete de pétalas vermelhas. Ele se sentou no banco e tirou seu telefone. 20 chamadas perdidas e mais de 50 mensagens não lidas. Seu império corporativo demandava atenção, mas pela primeira vez em sua vida, os números e contratos pareciam insignificantes. Um som de risos infantis chegou da rua. Ele se levantou instintivamente, mas se conteve antes de se aproximar da cerca. Não eram eles, não podiam ser eles. De acordo com a investigação preliminar que ele havia ordenado, Clara morava no outro extremo do bairro, perto da igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem. O som de um motor familiar o fez se tensar. Era o caminhão de entrega de combustível do posto, passando em frente à sua casa. Ao volante ia um homem mais velho, de rosto curtido pelo sol e bigode espesso e grisalho. Seu Hélio, supôs. O homem que sabia mais sobre a vida atual de Clara do que ele mesmo. Naquela noite, enquanto desembalava as poucas pertences que havia trazido consigo, Gustavo encontrou a velha foto de Clara entre suas roupas. Ele a colocou sobre a mesa de cabeceira, ao lado de seu laptop de última geração. O contraste era quase poético. Seu passado e seu presente, unidos naquela casa modesta, em um bairro que ele nunca teria considerado visitar alguns dias atrás. O som dos sinos da igreja o acordou cedo na manhã seguinte. Ele se vestiu com cuidado, especial, escolhendo uma camisa simples e calças casuais em vez de seu habitual terno de grife. No espelho, um rosto diferente o devolvia o olhar. Sem o Rolex, sem a gravata de seda, sem as abotoaduras de ouro, ele parecia mais próximo do jovem que conhecera Clara na universidade. Ele saiu para a rua exatamente quando o sol começava a esquentar as calçadas. O bairro despertava lentamente. Vendedores preparando suas barracas no mercado, velhas varrendo suas entradas, crianças em uniformes escolares caminhando com suas mães.
Seus passos o levaram inevitavelmente em direção ao posto de gasolina. Àquela hora, Clara deveria estar começando seu turno. Ele não tinha um plano concreto, não havia preparado um discurso nem ensaiado perguntas. Pela primeira vez em sua vida profissional, Gustavo Santos estava improvisando. O posto de gasolina apareceu na esquina, suas bombas de combustível brilhando, sob o sol matutino. E lá estava ela, verificando os medidores com a mesma concentração com que costumava examinar peças arqueológicas. As crianças não estavam à vista. Antes que ele pudesse decidir se aproximava ou não, uma voz grave o surpreendeu. Procurava algo em particular, senhor? Seu Hélio havia aparecido ao seu lado sem que ele percebesse. De perto, seus olhos escuros mostravam uma inteligência aguda e uma determinação que Gustavo reconheceu imediatamente. Era o olhar de alguém disposto a proteger o que era seu a qualquer custo. "Bom dia", respondeu Gustavo, mantendo a calma. "Só queria abastecer." Sem carro, seu Hélio apontou para suas mãos vazias. "As bombas de autoatendimento são do outro lado. Esta área é só para funcionários." A mensagem era clara. Aquele era o seu território, e Gustavo não era bem-vindo. Naquele momento, Clara levantou o olhar e os viu. Por um instante, seus olhares se encontraram. Gustavo pôde ver o medo inicial em seus olhos sendo substituído por algo mais. Resignação? Esperança? Uma mistura de ambas. Seu Hélio seguiu a direção de seu olhar e sua expressão endureceu. "Senhor, sugiro que..." "Seu Hélio..." Uma voz feminina interrompeu o momento. Uma mulher mais velha, envolvida em um tradicional chale, se aproximava mancando. "O medidor da minha casa está falhando de novo." A distração foi suficiente para que Gustavo se retirasse discretamente. Enquanto caminhava de volta para sua casa temporária, ele podia sentir os olhos de Clara o seguindo. Ele não havia conseguido falar com ela, mas algo havia mudado. A mensagem estava clara. Se ele quisesse fazer parte da vida de Clara e das crianças, primeiro teria que ganhar a confiança da comunidade que os havia protegido durante sua ausência. E para alguém acostumado a comprar vontades com cheques e contratos, essa seria talvez a negociação mais difícil de sua vida. O mercado de Boa Viagem fervilhava de atividade sob o sol da manhã. Gustavo caminhava entre as barracas, observando a dança cotidiana de vendedores e compradores, tão diferente dos shoppings de luxo que ele costumava frequentar. O aroma de especiarias locais, frutas tropicais e tapiocas recém-feitas se misturava no ar quente. Uma semana havia se passado desde sua chegada ao bairro, e embora mantivesse sua distância do posto de gasolina, ele havia começado a estabelecer uma rotina. Todas as manhãs, ele comprava pão na padaria da esquina, onde Dona Lúcia já o saudava por seu nome falso. Depois, trabalhava em seu laptop na pequena sala de jantar de sua casa alugada, alternando entre videoconferências com seus executivos e longas pausas olhando pela janela para a rua. "Procurava algo em particular, Sr. Gonçalves?" A voz o assustou. Era uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos penetrantes que lhe pareceram inquietantemente familiares. Estava sentada atrás de uma banca, de ervas medicinais e amuletos tradicionais. "Só estava olhando", respondeu ele, percebendo a semelhança. A mulher tinha os mesmos olhos de Clara. "Sou Teresa Aguiar", disse ela, confirmando suas suspeitas. A mãe de Clara, a mulher que, segundo os rumores do bairro, havia criado sozinha 3 filhos depois que seu marido os abandonara. "E você é o novo inquilino da Nair?" Não era uma pergunta. Gustavo assentiu, mantendo sua expressão neutra enquanto sua mente trabalhava a toda velocidade. Ele não esperava encontrar sua ex-sogra tão cedo, e menos nessas circunstâncias. "As notícias voam em Boa Viagem", continuou ela, seus dedos trabalhando mecanicamente em uma coroa de flores enquanto o estudava.
especialmente quando um estranho aluga uma casa pagando 6 meses adiantados. Gosto da tranquilidade do bairro, respondeu ele, sustentando seu olhar. Só a tranquilidade? Teresa largou as flores e inclinou-se para a frente. Ou talvez lhe interessem outras coisas. O posto do seu Hélio, por exemplo. O coração de Gustavo deu um salto. Ela o havia reconhecido? Clara lhe contara sobre seu encontro. Eu vi como você olha para minha filha, continuou Teresa, sua voz baixando até se tornar um sussurro tenso. A forma como passa casualmente pelo posto todas as manhãs. Não sei quem você é realmente, Sr. Gonçalves, mas lhe advirto, Clara já sofreu o suficiente. Gustavo sentiu que o ar ficava mais denso. Ali estava ele, diante da mulher que possivelmente conhecia todas as respostas que ele buscava. Por que Clara havia fugido? Por que havia ocultado sua gravidez? Dona Teresa, começou ele, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Vovó! Uma voz infantil cortou a tensão do momento. Um dos gêmeos apareceu correndo entre as barracas, seguido de perto por seu irmão. Eles pararam bruscamente ao ver Gustavo. Teresa se levantou com uma agilidade surpreendente para sua idade, colocando-se protetoramente diante das crianças. Miguel, Daniel, onde está sua mãe? Estou aqui, mãe. Clara emergiu da multidão e por um momento o mundo pareceu parar. Ela vestia roupas casuais em vez do uniforme do posto de gasolina. E seu cabelo, agora solto, movia-se suavemente com a brisa vespertina. As crianças, alheias à tensão que eletrizava o ar, correram para a banca. Vovó, olha o que fizemos na escola! Um deles, Miguel, segurava um desenho colorido. Gustavo não pôde deixar de notar que o desenho mostrava uma família. Uma mãe, 2 crianças e uma figura mais velha que ele supôs ser Teresa. Não havia pai na imagem. Clara moveu-se instintivamente em direção aos filhos, mas seus olhos nunca deixaram os de Gustavo. Havia algo diferente em seu olhar agora, algo que não havia estado presente em seu encontro no posto de gasolina. Resignação, reconhecimento. Sr. Gonçalves, disse Clara, pronunciando o sobrenome falso com uma mistura de ironia e desafio. Não esperava vê-lo aqui. Clara, começou ele, mas ela levantou uma mão para detê-lo. Não aqui, sussurrou, ela olhando significativamente para as crianças, que agora examinavam as ervas medicinais com curiosidade infantil. Não assim. Teresa observava a troca de olhares com olhos semicerrados, suas mãos apertando inconscientemente a coroa de flores até quase destruí-la. Esta tarde, depois do meu turno, continuou Clara em voz baixa, no parque em frente à igreja, precisamos conversar. Antes que Gustavo pudesse responder, ela já estava reunindo as crianças. Vamos, está na hora de ir para casa. Despeçam-se da vovó. Os gêmeos abraçaram Teresa e saíram correndo à frente de sua mãe, suas risadas se misturando com os sons do mercado. Clara o seguiu sem olhar para trás, mas sua postura rígida denunciava sua consciência do olhar de Gustavo. Não sei o que você pretende, disse Teresa assim que ficaram sozinhos, mas se machucar minha filha ou meus netos de novo... De novo? Gustavo se virou para ela, mas Teresa já havia retornado a seu trabalho com as flores, o ignorando deliberadamente. Enquanto se afastava do mercado, Gustavo sentia que acabara de presenciar uma peça de teatro onde todos conheciam suas falas, exceto ele. O que Teresa quisera dizer com "de novo"? Que versão da história Clara contara à sua mãe? O sol do meio-dia caía implacável sobre as ruas de Boa Viagem, mas Gustavo mal o notava. Sua mente estava fixa no encontro da tarde. Depois de 5 anos de perguntas sem resposta, ele finalmente teria sua oportunidade de descobrir a verdade. E enquanto retornava para sua casa temporária, ele não conseguia deixar de pensar no desenho de Miguel. Uma família incompleta,
Um espaço vazio onde deveria estar o pai. Um vazio que talvez ele estivesse destinado a preencher. O parque em frente à igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem era um espaço modesto, mas bem cuidado, com bancos de ferro forjado distribuídos, sob a sombra de árvores antigas. Gustavo chegou meia hora antes do horário de fechamento do posto de gasolina, incapaz de conter sua ansiedade. Ele se sentou em um banco que oferecia uma vista clara da igreja colonial, cuja fachada amarela brilhava com os últimos raios de sol. Enquanto esperava, observou as famílias que desfrutavam da tarde. Crianças se perseguindo ao redor do quiosque central, mães conversando enquanto vigiavam seus pequenos, idosos, jogando dominó em mesas improvisadas. Era um mundo completamente diferente do seu, onde as reuniões sociais ocorriam em restaurantes de luxo e clubes exclusivos. O som de passos sobre a cascalha o alertou da presença de Clara. Ela havia trocado o uniforme do posto de gasolina por um vestido simples de algodão, e seu cabelo, agora solto, movia-se suavemente com a brisa vespertina. "As crianças estão com minha irmã", disse ela como cumprimento, sentando-se na extremidade oposta do banco. "Temos 1 hora." Gustavo assentiu, notando as olheiras sob seus olhos e a tensão em seus ombros. Quantas noites ela teria passado? Em claro desde seu reencontro? Por que, Clara? A pergunta que ele havia guardado por 5 anos saiu em um sussurro rouco. "Por que você foi embora assim?" Ela fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. "Porque eu estava grávida e estava com medo." "Medo? De mim?" "Não. Sim, é complicado." Clara esfregou as têmporas. "Você se lembra da última conversa que tivemos antes de eu ir embora?" Gustavo franziu a testa, tentando se lembrar. "Foi sobre a proposta de nos mudarmos para Singapura por causa do projeto do resort." "Exato. Você estava tão animado com aquela oportunidade. Será o projeto que nos colocará no mapa mundial, você disse. Você falava de viagens constantes, de viver em hotéis por pelo menos 2 anos. Sua voz se quebrou levemente. "E naquela mesma manhã, eu havia confirmado minha gravidez. Mas você poderia ter me dito, para quê? Para que você tivesse que escolher entre sua grande oportunidade e uma família. Eu já te vi fazer essa escolha antes, Gustavo. Com sua mãe quando ela ficou doente, com sua irmã quando ela precisou de ajuda com a faculdade." As palavras atingiram Gustavo como tapas. Era verdade. Ele sempre havia colocado o negócio em primeiro lugar, convencido de que o sucesso financeiro era a única forma de proteger seus entes queridos. "Minha mãe", Clara continuou, sua voz mais suave agora, "ela me convenceu de que era melhor eu ir embora. Ela me disse que te conhecia bem, que você era igual ao meu pai. Um homem para quem o trabalho sempre seria o mais importante." "Teresa nunca me aprovou", murmurou Gustavo, lembrando os olhares frios de sua ex-sogra nas poucas vezes que haviam se encontrado. "Não, nunca. E ela usou sua própria dor, sua própria experiência para alimentar meus medos." Clara se virou para olhá-lo diretamente. "Mas essa é apenas parte da história. A verdade é que eu também tive culpa. Eu estava assustada, hormonal, e em vez de confiar em você, em nós, eu escolhi fugir." Um grupo de crianças passou correndo perto deles, suas risadas contrastando com a gravidade do momento. "São gêmeos", disse Gustavo depois de um momento. "Miguel e Daniel", Clara assentiu. "Miguel é o mais velho por 10 minutos, é o mais extrovertido como você. Daniel é mais calmo, adora desenhar. São..." A pergunta ficou suspensa no ar. "Seus?" Clara esboçou um sorriso triste. "Fisicamente, eles são idênticos a você quando era criança. Eles têm seu sorriso, sua determinação. Mas há algo que você precisa saber." Gustavo sentiu seu coração parar.
Depois que eu fui embora, eu fiquei brevemente com outra pessoa. Foi algo de uma noite, uma tentativa desesperada de me convencer de que eu havia tomado a decisão certa ao te deixar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Nunca fiz o teste de paternidade. Não me atrevei. O mundo pareceu parar por um instante. Em sua mente, Gustavo viu os rostos das crianças procurando sinais, diferenças, algo que confirmasse ou desmentisse essa nova informação. Não importa, disse ele finalmente, se surpreendendo com a firmeza de sua voz. O quê? Não. Importa se são meus biologicamente ou não. São seus filhos, e isso é suficiente para que me importem. Clara o olhou com uma mistura de surpresa e algo mais. Algo que se parecia perigosamente com esperança. Você mudou, observou ela. 5 anos é muito tempo, respondeu ele. E te encontrar aqui, ver as crianças, me fez perceber muitas coisas. Os sinos da igreja tocaram, marcando a hora. Clara levantou-se apressadamente. Tenho que ir buscar as crianças, disse ela. Mas há mais coisas que você precisa saber. Sobre por que eu escolhi Recife, sobre meu trabalho. No museu. Amanhã? Sugeriu ele. Mesmo lugar, mesma hora? Clara hesitou por um momento antes de assentir. Amanhã, e Gustavo, obrigado por não me odiar. Nunca poderia, respondeu ele suavemente. Apesar de tudo, nunca pude. Ele a viu se afastar, sua figura se destacando contra o céu que começava a mostrar as primeiras estrelas. No quiosque, um casal de idosos dançava ao som de uma música distante, seus movimentos lentos, mais seguros, como se tivessem passado toda uma vida aprendendo o ritmo um do outro. Heitor ficou sentado por longo tempo depois que Yara saiu, processando tudo o que havia escutado. A possibilidade de os gêmeos não serem seus filhos biológicos deveria tê-lo devastado, mas em vez disso, sentia uma estranha paz. Pela primeira vez em sua vida, entendia que há coisas mais importantes que sangue ou legado, o amor, a confiança, a capacidade de perdoar. O céu de Recife escurecera completamente quando finalmente se levantou para voltar para sua casa temporária. No bolso, seu celular vibrava incessantemente com mensagens e e-mails não lidos, mas, pela primeira vez em sua vida profissional, o império que havia construído podia esperar. Tinha assuntos mais importantes para resolver, uma família para reconstruir, confiança para recuperar e 2 pequenos que, independente do seu DNA, já haviam capturado seu coração. Na manhã seguinte ao encontro com Yara, Heitor acordou antes do amanhecer. Preparou um café na pequena cozinha de sua casa alugada, enquanto verificava os e-mails que havia ignorado no dia anterior. Entre as mensagens urgentes de seus executivos, uma chamou sua atenção imediatamente. Oportunidade de investimento, Pernambuco. O e-mail era de Carlos de Almeida, um de seus concorrentes mais agressivos no setor imobiliário. A proposta era direta, uma parceria para desenvolver um complexo comercial e residencial no litoral sul de Recife. A área-alvo incluía vários bairros tradicionais, incluindo Santo Antônio. Heitor fechou o notebook com mais força do que o necessário. A ironia não lhe escapava. Havia vindo para Recife em busca de seu passado, e agora o presente ameaçava destruir exatamente o que estava redescobrindo. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Dona Zulmira, sua caseira, com uma expressão preocupada no rosto. Seu Gonzales, me desculpe a hora, mas... Ela parou, olhando para a rua antes de continuar em voz baixa. Há algo que o senhor precisa saber. Ontem à noite, houve uma reunião na casa do seu Nestor. Eles estão preocupados com o senhor. Comigo? Eles fizeram perguntas. Seu Nestor tem um sobrinho que trabalha com imóveis em São Paulo. Diz que nunca ouviu falar de um consultor chamado Antônio Gonzales. Heitor sentiu o estômago se contrair. Era questão de tempo até que sua verdadeira identidade viesse à tona, mas não esperava que fosse tão cedo.
Dona Zulmira, O senhor não precisa me dar explicações, interrompeu ela, levantando uma mão. Mas tem mais. A dona Teresa esteve na reunião. Estava muito alterada, falando sobre proteger a filha e os netos. Naquele momento, o barulho de um motor familiar chegou da rua. O caminhão de entrega do posto de gasolina parou em frente à casa. Seu Nestor quer falar com o senhor, anunciou Dona Zulmira, recuando para a porta. E seu Gonzales, ou quem quer que o senhor seja realmente, tome cuidado. Em Santo Antônio, a família é o que mais importa. Heitor assentiu, agradecendo o aviso. Quando saiu para a rua, seu Nestor já o esperava, encostado em seu caminhão. Bom dia, cumprimentou o homem mais velho, seu rosto ilegível. Quer dar um rolê? Não era exatamente uma pergunta. Heitor subiu no caminhão, percebendo os olhares curiosos dos vizinhos de suas janelas. Seu Nestor dirigiu em silêncio pelas ruas que começavam a despertar. Finalmente parou em frente a um terreno baldio nos limites do bairro. Sabe o que tinha aqui? Perguntou, apontando para o espaço vazio. Heitor negou com a cabeça. Meu primeiro posto de gasolina. Construí com minhas próprias mãos há 40 anos. Depois veio uma grande rede. Ofereceram para comprar. Me recusei. Seu Nestor fez uma pausa, seus olhos fixos no horizonte. Uma noite houve um acidente. Um curto-circuito, disseram. Perdi tudo. Sinto muito, murmurou Heitor, embora pressentisse que a história não havia terminado. A comunidade me ajudou a reconstruir. Não aqui, mas onde estamos agora. Cada família contribuiu com o que pôde. Trabalho, materiais, dinheiro. Por isso o posto não é só meu, Sr. Silva. É de todos. Heitor não se surpreendeu ao ouvir seu verdadeiro sobrenome. Desde quando o senhor sabe? Desde o início. Seu rosto apareceu muitas vezes em revistas de negócios. Seu Nestor se virou para olhá-lo diretamente. A pergunta é, o que um magnata do mercado imobiliário está fazendo vivendo com nome falso em Santo Antônio? É complicado. Não, não é. Vi como o senhor olha para Yara e as crianças. O que não entendo é por que a farsa. Heitor respirou fundo. Queria uma chance de me aproximar sem que meu nome, meu dinheiro ou minha reputação interferissem. Queria que me conhecessem por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E quem o senhor é, realmente? A pergunta ficou suspensa no ar enquanto o sol terminava de nascer sobre Recife. Ao longe, os sinos de Santo Antônio chamavam para a primeira missa. Sou alguém que cometeu muitos erros, respondeu finalmente Heitor. Alguém que perdeu o mais importante por perseguir o que acreditava ser o sucesso. E agora só quero uma chance de fazer as coisas direito. Seu Nestor assentiu lentamente. E o projeto do de Almeida? O que sabe sobre isso? Heitor se tensionou. Como? Os boatos correm, Sr. Silva. Principalmente quando envolvem nossas casas. Recebi a proposta esta manhã. Não respondi. Mas seu sócio vai responder, não é? É um bom negócio. Comprar barato, construir alto, vender caro. É o que vocês fazem. Não. A firmeza na voz de Heitor surpreendeu ambos. Não vou participar de nada que ameace esta comunidade. Seu Nestor o estudou por um longo momento. Bonitas palavras, mas aqui em Santo Antônio as palavras valem menos que as ações. Yara confiou no Senhor uma vez, e veja como terminou. Desta vez será diferente. Espero que sim, pelo seu bem. Seu Nestor ligou o motor, porque se machucar Yara ou aquelas crianças de novo, não haverá lugar em Recife onde possa se esconder. Enquanto voltavam para o bairro, Heitor notou que as ruas haviam ganhado vida. Vendedores preparando seus postos, crianças correndo para a escola, mulheres varrendo suas calçadas e, entre elas, Yara, andando com os gêmeos de mãos dadas. Seu Nestor parou o caminhão. Uma última coisa, Sr. Silva. A mentira tem pernas curtas. Se realmente quer uma chance, comece dizendo a verdade para todos. Heitor desceu do veículo, seus olhos seguindo Yara e as crianças, até que desapareceram na esquina.
Seu Nestor tinha razão. Era hora de parar de se esconder. Mas enquanto caminhava de volta para sua casa temporária, não conseguia evitar. Se perguntasse a verdade, em vez de abrir portas, terminaria fechando-as definitivamente. A notícia se espalhou por Santo Antônio, como rastilho de pólvora. Ao meio-dia, todo o bairro sabia que o modesto consultor Antônio Gonzales era, na verdade, Heitor Silva, o magnata do mercado imobiliário. Os sussurros o seguiam enquanto caminhava pelas ruas. Alguns olhares de desconfiança, outros de curiosidade e não poucos de aberta hostilidade. A padaria onde comprava todas as manhãs tinha uma placa de fechado quando chegou, embora pudesse ver a dona Lúcia trabalhando lá dentro. A barraca de frutas onde costumava parar de repente não tinha troco para suas notas. Era como se uma cortina invisível tivesse caído entre ele e a comunidade que mal começava a conhecer. Mas o pior foi a reação no posto. Yara não apareceu para trabalhar naquele dia e os outros funcionários informaram secamente que ela estava indisposta. Quando tentou perguntar mais, só recebeu silêncio. Foi Teresa quem finalmente o confrontou, encontrando-o no parque onde costumava se encontrar. Com Yara, está satisfeito? Sua voz tremia de raiva contida. Isso fazia parte do seu plano? Vir aqui fingindo ser alguém humilde para debochar da gente? Nunca foi minha intenção. Sua intenção? Teresa soltou uma risada amarga. Sabe o que está acontecendo agora? Os especuladores já estão rondando o bairro. 3 famílias receberam propostas pelas casas esta manhã. Coincidência? Heitor sentiu o chão se mover sob seus pés. O projeto do de Almeida, eu não tenho nada a ver com isso. Não. E por que deveríamos acreditar? Por que Yara deveria acreditar? A menção de Yara o fez se endireitar. Onde ela está? Preciso explicar. Ela está onde você não pode machucá-la mais. Teresa deu um passo à frente, e apesar de sua baixa estatura, sua presença era imponente. Há 5 anos, eu avisei minha filha sobre homens como você. Homens que veem tudo como uma oportunidade de negócio, até os sentimentos das pessoas. A senhora está enganada, respondeu Heitor, mantendo a calma apesar da tempestade em seu interior. Sim, cometi erros. Sim, menti sobre minha identidade. Mas meus sentimentos por Yara, pelas crianças, isso é real. Real? Teresa tirou um jornal da bolsa e o estendeu na sua frente. Era o jornal local, e na seção de negócios, uma manchete chamativa anunciava: Grupo Almeida e Silva Empreendimentos. Planeja um megaprojeto em Recife. Heitor pegou o jornal com mãos trêmulas. Era um artigo especulativo, baseado em rumores e fontes anônimas, mas o dano já estava feito. Eu não... começou, mas Teresa o interrompeu. Minha filha está arrasada. As crianças perguntam por que o senhor Gonzales não vem mais dar oi. Você tem ideia do que fez? Antes que pudesse responder, uma figura familiar apareceu no extremo do parque. Era Yara, levando os gêmeos de mãos dadas. Ao ver Heitor, parou bruscamente. Mãe, chamou Yara, sua voz tensa. Eu te disse que eu mesma ia resolver. As crianças observavam a cena com curiosidade. Miguel, o mais extrovertido, deu um passo à frente. Senhor Gonzales, por que o senhor não vai mais ao posto? O coração de Heitor se contraiu ao ouvir o nome falso na voz inocente da criança. Daniel, enquanto isso, se escondia parcialmente atrás da mãe, seus olhos grandes e preocupados alternando entre os adultos. Miguel e Daniel vão com a vovó, ordenou Yara suavemente. Preciso falar com o senhor Silva. Teresa pareceu querer protestar, mas algo na expressão da filha a deteve. Pegou as crianças pelas mãos e se afastou, não sem antes lançar um último olhar de advertência para Heitor. Yara esperou até que estivessem sozinhos para falar. Era tudo mentira? Não, respondeu ele imediatamente.
Meu nome, minha ocupação, sim, mas tudo o mais, Yara. Tudo o que te disse sobre meus sentimentos, sobre querer fazer parte das vidas deles. E o projeto? Também é mentira que você planeja destruir nosso bairro? Aquele artigo é pura especulação. Almeida me contatou. É verdade, mas eu recusei a proposta. Yara o estudou em silêncio, como costumava fazer anos atrás, quando tentava decidir se devia acreditar nele ou não. Por que você veio realmente, Heitor? Por você. Por eles. Ele se aproximou um passo, percebendo que ela não recuava. Quando te vi no posto naquele primeiro dia, tudo mudou. Minha vida, minhas prioridades, tudo. Usei um nome falso porque queria uma chance de conhecê-los sem que minha reputação ou meu dinheiro se interpusessem. E não lhe ocorreu que mentir faria exatamente isso? Errei, admitiu ele. Mas, Yara, olha nos meus olhos e me diga se você acredita que tudo foi mentira. Que as conversas que tivemos, que meu amor pelas crianças, que meu desejo de ser parte das vidas deles, me diga se você acredita que tudo isso foi falso. Yara manteve seu olhar pelo que pareceu uma eternidade. Ao longe podiam ouvir as risadas dos gêmeos brincando com a avó. Não, disse finalmente, não acredito que tudo foi mentira. E é isso que torna mais difícil. Ela passou uma mão pelo cabelo, um gesto que Heitor lembrava de seus dias, juntos. Porque agora tenho que decidir se posso confiar em você de novo, não só por mim, mas por eles. Me deixe te provar que pode, pediu ele. Não mais mentiras, não mais segredos. Vou te mostrar quem eu sou realmente, e isso não tem nada a ver com meu sobrenome ou minha conta bancária. Yara assentiu lentamente. Você vai ter que provar muito mais do que isso, Heitor. Não só para mim, mas para toda a comunidade que você enganou. Vou fazer, prometeu ele. Vou começar agora mesmo. E enquanto o sol começava a se pôr sobre Santo Antônio, Heitor entendeu que o verdadeiro trabalho mal começava. Não se tratava apenas de recuperar o amor de Yara ou de conquistar o coração das crianças. Se tratava de mostrar, com ações mais do que com palavras, que o homem por trás do nome falso era mais real do que o empresário cuja foto aparecia nos jornais. A sala de reuniões do Hotel Transamérica de Recife estava lotada. Seu Nestor ocupava um lugar de destaque na mesa, ao lado de outros líderes comunitários de Santo Antônio. Teresa Coyoc sentava-se em um canto, seus olhos nunca deixando de observar Heitor. Yara havia decidido não comparecer, uma ausência que pesava no ambiente. Como podem ver nestes documentos, Heitor apontou para as pastas distribuídas em frente a cada assistente. Recusei formalmente a proposta do Grupo Almeida. Além disso, registrei uma declaração legal, me comprometendo a não participar de nenhum desenvolvimento imobiliário em Santo Antônio sem a aprovação expressa da comunidade. Um murmúrio percorreu a sala. Seu Nestor folheou os documentos com atenção profissional. Palavras bonitas em papel caro, comentou Teresa de seu canto. E o Almeida? Acha que ele vai parar só porque o senhor disse que não? Não, respondeu Heitor com honestidade. Na verdade, provavelmente, intensificará seus esforços. Por isso, preciso da ajuda de vocês. Tirou outro conjunto de documentos de sua maleta. Este é o rascunho de uma proposta para declarar Santo Antônio como zona de patrimônio cultural protegido. Minha equipe jurídica vem trabalhando nisso na última semana. Seu Nestor levantou uma sobrancelha. Patrimônio cultural? O bairro tem mais de 100 anos de história. As técnicas tradicionais de construção ainda são usadas em muitas casas. O próprio posto de gasolina, Heitor acenou para seu Nestor, é um dos primeiros exemplos de empresa familiar comunitária em Recife. E por que o senhor faria isso? Perguntou Dona Zulmira, que até então havia permanecido em silêncio. O que o senhor ganha?
Heitor respirou fundo antes de responder. Há uma semana, meu filho, um dos gêmeos, me perguntou onde eu morava quando era criança. Não pude responder porque sempre me envergonhei de minhas origens humildes. Mas estar aqui em Santo Antônio me fez lembrar que não há vergonha em vir de um bairro trabalhador. A verdadeira vergonha está em esquecer de onde se vem. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Yara entrou silenciosamente e se encostou na parede do fundo, sua expressão ilegível. A designação como patrimônio cultural não só protegerá o bairro de empreendimentos indesejados, continuou Heitor. Também abrirá caminho para fundos governamentais para melhorias de infraestrutura e programas culturais. E sua reputação? Perguntou Teresa. O grande empreendedor imobiliário que agora protege bairros pobres. Isso não vai afetar seus negócios? Provavelmente, admitiu ele. Mas aprendi que há coisas mais importantes do que negócios. Seu Nestor inclinou-se para a frente. Como quais? Como a família, como a honra, como fazer o certo mesmo ao que custe. Heitor olhou diretamente para Yara enquanto falava. Como demonstrar com ações, não apenas com palavras, que as pessoas são mais importantes do que os lucros. Um novo murmúrio percorreu a sala, desta vez com um tom diferente. Seu Nestor trocou olhares com outros líderes comunitários. A proposta precisará de trabalho, disse finalmente. Teremos que envolver mais vizinhos, documentar a história do bairro, criar comitês. E precisaremos de garantias, interrompeu Teresa. Não apenas papéis legais, garantias reais. Vocês as terão, assegurou Heitor, todas que precisarem, e começarei agora mesmo. Ele se levantou e caminhou em direção a Yara, consciente de que todos os olhos o seguiam. Yara, sua voz era suave, mas firme. Quero fazer isso direito, não só por você ou pelas crianças, mas porque é a coisa certa a fazer. Mas preciso da sua ajuda, seu conhecimento em restauração, sua conexão com a comunidade. Precisamos deles para documentar adequadamente o valor cultural do bairro. Yara o estudou por um longo momento antes de responder. E se descobrirem que o bairro não se qualifica para a designação? Então encontraremos outra maneira. Não vou desistir, Yara. Não desta vez. Um brilho de algo. Esperança? Reconhecimento? Cruzou pelos olhos de Yara. As crianças perguntam por você, disse ela finalmente. Miguel não para de falar sobre os prédios que você constrói. Posso... Heitor deixou a pergunta no ar. Yara assentiu levemente. Amanhã é domingo. Costumamos ir ao parque depois da missa. A reunião continuou por mais uma hora, discutindo detalhes técnicos e logísticos. Mas algo havia mudado no ambiente. A hostilidade inicial havia se transformado em um cauteloso otimismo. Quando os participantes começaram a se retirar, seu Nestor se aproximou de Heitor. Sabe que isso não será fácil, não é? Almeida não vai desistir sem lutar. Sei. E a comunidade não vai confiar no Senhor da noite para o dia. Também sei. Seu Nestor assentiu, um pequeno sorriso se formando sob seu bigode grisalho. Mas talvez haja esperança para o senhor, afinal, senhor Silva. Enquanto recolhia seus documentos, Heitor percebeu que Yara havia se atrasado. Por que está realmente fazendo isso? Perguntou ela quando ficaram sozinhos. Porque finalmente entendi o que importa, respondeu ele. Não quero que meus filhos, sejam meus biologicamente ou não, cresçam pensando que o valor de um lugar ou de uma pessoa se mede em dinheiro. Quero que eles tenham orgulho de sua comunidade, de suas raízes e talvez, um dia, de mim. Ira não respondeu, mas antes de sair parou na porta. Não se atrase amanhã no parque. Miguel não gosta de esperar. E com essas palavras, Heitor sentiu que uma pequena racha se abria na parede que os separava. Era um começo, e por enquanto isso era o suficiente.
O domingo amanheceu com uma clareza especial em Recife. Heitor chegou ao parque meia hora antes do combinado, seu coração batendo com uma mistura de expectativa e nervosismo que não sentia desde suas primeiras negociações importantes. Desta vez, porém, não se tratava de fechar um negócio milionário, mas de algo muito mais valioso. Conectar-se com duas crianças que poderiam ser seus filhos. Trazia sob o braço um livro grande sobre arquitetura colonial, cuidadosamente escolhido na noite anterior. Em sua outra mão, uma sacola continha materiais de desenho profissional para Daniel, cujo talento artístico Yara havia mencionado várias vezes. Os sinos da igreja de Santo Antônio repicaram, anunciando o fim da missa dominical. Pouco depois, Yara apareceu com os gêmeos, cada um segurando uma de suas mãos. As crianças vestiam camisas brancas idênticas e shorts, mas suas expressões não poderiam ser mais diferentes. Miguel praticamente arrastava a mãe em direção ao parque, enquanto Daniel andava mais devagar, observando tudo com olhos cautelosos. Senhor Gonzales. Miguel se corrigiu no meio do caminho, claramente confuso sobre como chamá-lo. Podem me chamar de Heitor, ofereceu ele, ajoelhando-se para ficar ao nível deles, ou como se sentirem mais à vontade. Daniel se escondeu parcialmente atrás da mãe, mas seus olhos se fixaram no livro com evidente curiosidade. É verdade que o senhor constrói prédios? Perguntou Miguel, direto como sempre. Sim, é verdade. Heitor abriu o livro, mostrando uma imagem de Olinda, mas nenhum tão impressionante quanto os que construíram os portugueses. Daniel se aproximou um pouco, atraído pelas fotografias. Como eles faziam para as pedras não caírem? Perguntou em voz baixa. Yara sentou-se em um banco próximo, mantendo uma distância que permitia supervisionar, mas também dar espaço para a interação. Essa é uma excelente pergunta, respondeu Heitor, estendendo o livro sobre a grama. Os portugueses tinham segredos especiais para construir. Vocês querem conhecer alguns? Os minutos seguintes se transformaram em uma aula improvisada de história da arquitetura. Miguel fazia perguntas constantes sobre o tamanho dos prédios e quantas pessoas eram necessárias para construí-los, enquanto Daniel absorvia cada detalhe sobre os métodos de construção, ocasionalmente fazendo perguntas surpreendentemente técnicas para sua idade. Querem tentar desenhar seu próprio templo colonial? Sugeriu Heitor, tirando os materiais de desenho. Os olhos de Daniel se iluminaram ao ver os lápis profissionais e o papel de qualidade. Miguel, embora menos interessado em desenhar, se contagiou com o entusiasmo do irmão. A mamãe diz que antes o senhor consertava coisas antigas, comentou Miguel enquanto coloria energicamente seu templo imaginário. Sua mãe era, uma restauradora muito talentosa, respondeu Heitor, olhando para Yara. Ela sabe muito mais do que eu sobre arte colonial. Por que ela foi embora? A pergunta inocente de Miguel caiu como uma bomba no ambiente relaxado que haviam construído. Yara se tensionou visivelmente em seu banco. Daniel parou de desenhar, seus olhos se movendo entre a mãe e Heitor. Porque às vezes os adultos cometem erros, respondeu Heitor depois de um momento. Eu cometi muitos. Estava tão ocupado construindo prédios que esqueci de construir as coisas mais importantes. Como quais? Perguntou Daniel, surpreendendo a todos com sua intervenção. Como a confiança, como o amor, como uma família. Heitor manteve sua voz suave, mas firme. Às vezes precisamos perder algo muito valioso para perceber o quão importante era. Miguel franziu a testa, processando a informação. Por isso, o senhor agora quer proteger nosso bairro? Para construir confiança? Heitor sentiu um nó se formar em sua garganta. A perspicácia da criança era surpreendente. Sim, admitiu. Mas também porque aprendi que há tesouros que não podem ser comprados nem vendidos, como a história de um lugar ou as memórias que as pessoas constroem nele.
Como quando a dona Lúcia nos dá pão extra aos domingos, acrescentou Daniel. Ou quando seu Nestor deixa a gente ajudar a limpar os carros no posto. Exatamente, sorriu Heitor. Esses são os verdadeiros tesouros de Santo Antônio. Yara se aproximou finalmente, sentando-se na grama ao lado deles. Me mostram seus desenhos? As crianças apresentaram orgulhosas suas criações. O templo de Miguel era uma estrutura colorida e fantástica, com escadas que chegavam até as nuvens. O de Daniel, por outro lado, mostrava um estudo detalhado de como as pedras poderiam ter sido colocadas, com pequenas anotações nas margens. São muito bons, elogiou Yara. Talvez possamos pendurá-los em casa. O Heitor pode vir ver quando estiverem pendurados? Perguntou Miguel esperançoso. Yara e Heitor trocaram um olhar. Vamos ver, respondeu ela suavemente. Por enquanto, que tal ir comer um sorvete? Enquanto caminhavam em direção à sorveteria do bairro, Heitor notou que Daniel caminhava mais perto dele, ocasionalmente o olhando de soslaio, como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça particularmente complexo. Sabe, disse a criança finalmente, em voz tão baixa que só Heitor pôde ouvi-la. Seus olhos são como os meus quando estou triste. A observação, tão simples e profunda, atingiu Heitor com força. Antes que pudesse responder, Daniel se adiantou para alcançar o irmão, deixando-o com uma nova compreensão. Essas crianças não só poderiam ser seus filhos biológicos, elas já estavam lendo sua alma com uma clareza que nenhuma análise de DNA poderia igualar. A notícia chegou como um raio em céu azul. Heitor estava no meio de uma reunião com o Comitê de Moradores de Santo Antônio, discutindo os detalhes do pedido para a declaração de patrimônio cultural, quando Marcos, seu assistente, irrompeu na sala com o rosto pálido. Senhor Silva, ofegou segurando seu tablet, o senhor precisa ver isso. Na tela, um portal de notícias financeiras mostrava uma manchete arrasadora. Ex-funcionária da Silva Empreendimentos alega paternidade do CEO, exige teste de DNA e indenização milionária. A sala ficou em silêncio enquanto os presentes processavam a informação. Seu Nestor foi o primeiro a reagir, pedindo a todos que se retirassem, exceto Heitor. Explique, exigiu o homem mais velho quando ficaram sozinhos. Sandra Oliveira, murmurou Heitor, lembrando-se de sua antiga assistente de projetos. Ela pediu demissão há 6 meses, depois de uma discussão sobre promoções internas. E nada. Nunca tive um relacionamento com ela. Isso é uma chantagem. Tem certeza? Totalmente. Heitor passou uma mão pelo rosto. Mas o dano já está feito, não é? A dúvida está lançada. Seu Nestor assentiu gravemente. Yara já deve estar sabendo. As notícias voam em Santo Antônio, principalmente as ruins. Como confirmando suas palavras, a porta se abriu e Yara entrou. Seu rosto mostrava uma calma que Heitor sabia ser perigosa. Quantas mais? Perguntou ela sem rodeios. Yara, isso é mentira. Quantas mais vão aparecer, Heitor? Quantas mulheres? Quantos possíveis filhos? Nenhuma, respondeu ele, firmemente. Sandra está mentindo e posso provar. Como provou que queria proteger Santo Antônio? A voz de Yara tremia. Como provou que tinha mudado? Seu Nestor se levantou discretamente. Vou deixá-los a sós. Assim que a porta se fechou atrás dele, Yara se deixou cair em uma cadeira. As crianças te adoram, sabe? Miguel não para de falar sobre os prédios que você constrói. Daniel adicionou uma página no caderno dele só para desenhos de construções. Yara, não. Ela levantou uma mão para detê-lo. Preciso que entenda algo. Quando me afastei há 5 anos, não foi só por medo de que rejeitasse os bebês. Foi porque sabia que seu mundo, seu estilo de vida, eventualmente nos alcançaria. E agora está acontecendo.
Isso é diferente, insistiu Heitor. Sandra está mentindo e posso provar, mas preciso que confie em mim. Confiar? Yara soltou uma risada amarga. Como confiamos em Antônio Gonzalez? O golpe atingiu o alvo. Heitor afundou-se em sua cadeira, sentindo o peso de suas decisões passadas. Tem razão, admitiu. Menti sobre minha identidade e isso foi imperdoável. Mas tudo mais, Yara. Meu amor por você, pelas crianças, meu compromisso com o santo. Antônio, tudo isso é real. E o teste de DNA que ela exige? Yara o olhou diretamente. Não acha irônico? Estamos aqui evitando falar sobre a paternidade dos gêmeos e aparece outra mulher exigindo exatamente isso. Vou fazer o teste, respondeu Heitor sem hesitar. Com Sandra, com os gêmeos, com quem for necessário. Não tenho nada a esconder. E se os resultados não forem os que espera? Já te disse antes, não importa. Miguel e Daniel são meus filhos em todos os sentidos que importam. Uma batida na porta os interrompeu. Era Marcos novamente. Senhor, a imprensa está lá fora e... Tem mais. O que mais? Perguntou. Heitor, embora temesse a resposta. Grupo Almeida acabou de divulgar um comunicado. Eles estão comprando ações da sua empresa. Parece uma tentativa de aquisição hostil. Yara se levantou abruptamente. Preciso voltar para as crianças. Yara, por favor. Não, Heitor. Preciso de tempo. Precisamos de tempo. Tudo isso... Ela gesticulou para o tablet, onde continuavam aparecendo notificações. É exatamente do que eu estava tentando proteger meus filhos. Deixe-me ajudar. Deixe-me provar. Você já provou o suficiente, interrompeu ela. Prove para si mesmo primeiro. Resolva isso. E quando fizer, quando seu mundo parar de ameaçar a paz dos meus filhos, então nós conversamos. Heitor a viu partir, impotente. Através das janelas, podia ouvir o barulho dos repórteres se reunindo lá fora. Seu celular não parava de vibrar com ligações de seus executivos, advogados e relações públicas. O que fazemos, senhor? Perguntou Marcos. Alberto se endireitou, uma determinação férrea substituindo o desespero em seu rosto. Chame meu advogado. Quero todas as informações sobre Sandra Pereira, desde seus registros profissionais até seus extratos bancários. E contate nossos investigadores. Preciso saber quem está realmente por trás disso. E o Grupo Almeida? Que tentem tomar a empresa, respondeu Alberto, um sorriso cruel no rosto. Mas primeiro terão que passar por cima de mim. E desta vez, não estou lutando só por dinheiro ou poder. Estou lutando pela minha família. Enquanto Marcelo saía para fazer as ligações, Alberto se aproximou da janela. Em algum lugar de Florianópolis, duas crianças provavelmente estariam se perguntando por que a mãe havia voltado mais cedo e por que os adultos sussurravam preocupados. A ideia lhe deu uma nova determinação. Não permitiria que as manipulações de Sandra Pereira ou as ambições de Almeida destruíssem a frágil conexão que ele havia começado a construir com seus filhos. O escritório provisório que Alberto havia estabelecido no Hotel Emiliano havia se tornado um centro de operações. Telas mostravam cotações da bolsa em tempo real, enquanto sua equipe jurídica trabalhava freneticamente em documentos espalhados sobre cada superfície disponível. Temos algo, anunciou Patrícia, sua principal investigadora, entrando com uma pasta. Transferências bancárias para a conta de Sandra Pereira. 3 depósitos importantes no último mês, todos provenientes de uma empresa fantasma no Panamá. Alberto pegou a pasta. Conseguiu rastrear a origem? Melhor ainda. Patrícia sorriu. A empresa fantasma pertence a um primo de Carlos, Almeida. Então tudo está conectado, murmurou Alberto. A tentativa de compra da empresa de Florianópolis, a ação de paternidade, a investida hostil. É uma estratégia de 3 frentes, concordou Marcelo, que havia estado monitorando as ações.
Atacar sua reputação pessoal, desestabilizar o valor da empresa e pressionar a comunidade de Florianópolis. Alberto se levantou e caminhou até a janela. Dali, podia ver os telhados de Florianópolis ao longe. Fazia 3 dias que não via Camila nem as crianças. Seu tio Hélio o havia informado que os gêmeos perguntavam por ele constantemente. "O que fazemos com essa informação?" perguntou Patrícia. "Preparem uma coletiva de imprensa", respondeu Alberto, virando-se para sua equipe. "Mas antes, preciso fazer uma visita." O posto de gasolina estava tranquilo quando ele chegou. Camila não estava à vista, mas seu tio Hélio apareceu imediatamente, como se o estivesse esperando. "Temos provas", disse Alberto sem rodeios, entregando-lhe uma cópia do relatório. Tudo foi orquestrado por Almeida. Seu tio Hélio examinou os documentos com atenção. "Por que me mostra isso primeiro e não a Camila?" "Porque preciso do seu conselho. Não apenas sobre como proceder legalmente, mas sobre como lidar com isso sem causar mais danos à comunidade, à minha família." O homem mais velho sorriu levemente para a palavra família. "Siga-me." Ele o conduziu até um pequeno escritório na parte de trás do posto. As paredes estavam cobertas de fotografias antigas de Florianópolis. Seu tio Hélio apontou uma em particular. "Vê essa criança." Na imagem em preto e branco, um menino de uns 5 anos sorria ao lado de uma bomba de gasolina antiga. "É o senhor?" "Não, é seu pai." Alberto se aproximou da fotografia, incrédulo. "Meu pai? Mas ele nunca mencionou..." "Rodrigo Rodrigues trabalhava aqui quando era criança, ajudando meu pai. Sua família morava em Florianópolis antes de se mudar para o norte da cidade." Seu tio Hélio tirou outra fotografia de uma gaveta. "E essa mulher a reconhece?" Alberto pegou a fotografia com mãos trêmulas. Era sua avó, muito mais jovem, vendendo flores na feira de Florianópolis. "Por que não me disse antes?" "Porque algumas verdades precisam do seu momento", respondeu seu tio Hélio. "Como a verdade sobre Sandra Pereira ou a verdade sobre os gêmeos." "Os resultados do DNA, não me refiro a isso", interrompeu seu tio Hélio. "Me refiro à verdade mais importante, que o amor e a responsabilidade não se medem em testes de laboratório." Naquele momento, um alvoroço se ouviu da entrada do posto. Camila havia chegado com as crianças, e Miguel, ao ver o carro de Alberto, havia corrido para o escritório. "Alberto!" A criança parou bruscamente ao ver as fotografias. "Esse é meu pai", respondeu Alberto, abaixando-se para mostrar. A imagem, seu avô quando tinha mais ou menos sua idade. Daniel, que havia entrado mais cautelosamente, se aproximou também. "Morava aqui?" "Sim." Alberto olhou para Camila, que observava da porta. "Parece que Florianópolis sempre fez parte da nossa história, embora eu não soubesse." "Como nós?" disse Miguel inocentemente, fazendo com que todos os adultos prendessem a respiração. Camila finalmente entrou no escritório. "Vi as notícias esta manhã sobre Sandra Pereira, retirando a ação e confessando o suborno." "Temos todas as provas", confirmou Alberto. "Almeida está por trás de tudo. E a empresa? O conselho administrativo está do meu lado agora. A tentativa de investida hostil fracassará." As crianças, alheias à atenção da conversa, continuavam examinando as fotografias antigas. Daniel havia tirado seu caderno e começado a desenhar o posto de gasolina antigo. "Há algo mais que você precisa ver", disse Alberto, tirando um envelope de sua jaqueta. "Os resultados do laboratório chegaram esta manhã." Camila ficou pálida. "Não sei se quero..." "Eu também não os abri", interrompeu ele, "e não o farei a menos que você decida, porque já sei o que preciso saber, que amo essas crianças, que quero ser o pai delas e que nenhum papel pode mudar isso." Seu tio Hélio tossiu discretamente. "Miguel, Daniel, querem me ajudar a revisar o estoque? Vou deixá-los usar o computador."
As crianças seguiram entusiasmadas para o velho empresário, deixando Camila e Alberto sozinhos, com o envelope sem abrir. "O que fazemos com isso?" perguntou Camila, olhando o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Alberto o segurou por um momento pensativo antes de caminhar até a lixeira e rasgá-lo em pedaços. "O que está fazendo?" Camila o olhou surpresa. "Escolhendo o que realmente importa", respondeu ele. "Meu pai cresceu aqui, trabalhou neste posto de gasolina, provavelmente brincou nas mesmas ruas onde agora brincam Miguel e Daniel. Existem conexões mais profundas que o sangue, Camila. Existem verdades mais importantes do que as que um teste de DNA pode revelar." Camila observou os pedaços de papel na lixeira, um sorriso hesitante se formando em seus lábios. "Você sempre foi teimoso. Teimoso o suficiente para não desistir da nossa família", respondeu ele, se aproximando. Se nos der outra chance." Através da janela do escritório, podiam ver os gêmeos ajudando seu tio Hélio com o estoque, suas risadas se misturando com o som familiar dos carros entrando e saindo do posto. Nas paredes, as fotografias antigas pareciam observar a cena com aprovação silenciosa, como se o círculo de uma história muito maior finalmente começasse a se fechar. A feira de Florianópolis fervilhava com uma energia especial naquela manhã. Fazia 2 semanas desde a exposição do Plano de Almeida e a comunidade havia se reunido para celebrar a aprovação preliminar da Declaração de Patrimônio Cultural do bairro. Guirlandas de papel picado multicolorido cruzavam as ruas e o aroma de churrasco e pastel se misturava com a música de uma banda local. Alberto caminhava entre as barracas com Miguel e Daniel, cada criança segurando uma de suas mãos. Eles haviam se tornado inseparáveis desde a descoberta das fotografias antigas, especialmente depois que Camila concordou que passassem mais tempo juntos. "É verdade que a bisavó vendia flores aqui?" perguntou Miguel, apontando para uma das barracas. "Bem ali mesmo", confirmou Alberto. "E seu avô ajudava a carregar os baldes de água para manter as flores frescas." Daniel, que carregava seu inseparável caderno de desenho, parou para fazer um esboço rápido da barraca de flores. Seu talento havia florescido nas últimas semanas, especialmente depois que Alberto o matriculou em aulas de arte no Centro Cultural do bairro. "Alberto!" A voz de Teresa Silva os surpreendeu. A mulher mais velha se aproximava com uma expressão que, pela primeira vez, não era de hostilidade. "Estava procurando por vocês." "Vó, sabia que a bisavó do Alberto vendia flores aqui?" perguntou Miguel animado. Teresa assentiu. "Lembro. Minha mãe costumava comprar flores dela para a igreja." Ela se voltou para Alberto. "Preciso lhe mostrar algo. Crianças, por que não vão com sua mãe? Está na barraca do tio Hélio." Os gêmeos correram. Embora Daniel parasse brevemente para entregar seu caderno a Alberto, um gesto de confiança que não passou despercebido. Teresa conduziu Alberto até sua banca de ervas medicinais, mas em vez de parar ali, o levou a uma pequena bodega nos fundos. O espaço estava cheio de caixas e objetos antigos, mas Teresa se dirigiu diretamente a um baú de madeira em um canto. "Quando Camila me disse que estava grávida", começou enquanto procurava algo no baú, "eu só conseguia pensar na minha própria história, em como meu marido nos abandonou quando meus filhos eram pequenos." Ela parou, segurando um envelope amarelado. "Mas talvez eu tenha projetado meus medos em vocês." Alberto pegou o envelope que ela lhe estendia. Dentro havia uma carta datada de 5 anos atrás, escrita com a inconfundível caligrafia de Camila. "Ela escreveu esta carta no dia em que foi embora", explicou Teresa. "Me pediu para te entregar se você algum dia viesse procurá-la, mas eu..." Sua voz quebrou. "Eu a convenci de que você não voltaria." Com mãos trêmulas, Alberto retirou
A carta. Querido Alberto, quando você ler isso, se é que algum dia ler, já estarei longe. Levo seus filhos em meu ventre e o medo em meu coração. Não o medo de que você não os ame, sei que amaria, mas o medo de ser um obstáculo em seu caminho para o sucesso que você tanto perseguiu. Minha mãe diz que você é como meu pai, que o trabalho sempre será sua prioridade. Mas em meu coração sei que você é diferente. Sua determinação nasce do amor, não do egoísmo. No entanto, não posso pedir que você escolha entre seus sonhos e uma família que não esperava. Se algum dia encontrar esta carta, significa que você veio me procurar. E se você veio, talvez signifique que estava enganada. Que o amor pode ser mais forte que a ambição. Te amarei sempre, Camila. Alberto levantou o olhar da carta para descobrir que Teresa chorava silenciosamente. Desculpe, sussurrou a mulher mais velha. Minha dor obscureceu meu julgamento. Os separei por meus próprios medos. Não, respondeu Alberto suavemente. Me separei eu mesmo, muito antes, por não saber demonstrar o que realmente importava. Mas você voltou, disse Teresa. E não apenas voltou, você demonstrou ser diferente. A forma como protege o bairro, como ama as crianças independente do sangue. Um alvoroço vindo da feira interrompeu a conversa. Ao sair da bodega, encontraram uma multidão reunida em torno da barraca do tio Hélio. Camila estava lá, segurando um jornal, com os gêmeos pulando animados ao redor dela. Você conseguiu! Gritou Miguel ao ver Alberto. Florianópolis está salva! Camila lhe estendeu o jornal. A manchete anunciava: aprovada declaração de patrimônio cultural para bairro histórico de Florianópolis. Grupo Almeida retira projetos de desenvolvimento. Não fui eu sozinho, respondeu Alberto olhando ao redor. Foi toda a comunidade. Mas você nos deu as ferramentas? Interveio seu tio Hélio, que havia se aproximado sem que percebessem. E mais importante ainda, você nos devolveu a esperança. Daniel puxou suavemente a manga de Alberto. Isso significa que você vai ficar? A criança segurava seu caderno aberto, mostrando um novo desenho. O antigo posto de gasolina do tio Hélio, mas com um detalhe especial. Nele, uma família completa, mãe, pai e duas crianças, sorria em frente ao prédio. Camila se aproximou para ver o desenho, e seus olhos se encontraram com os de Alberto. Neles, ele pôde ver o eco das palavras escritas 5 anos atrás, mas agora sem medo, apenas esperança. Eu ficarei, confirmou Alberto, abraçando os gêmeos, enquanto olhava para Camila. Se vocês me aceitarem, ficarei para sempre. A música da celebração parecia mais alta agora, e o papel picado dançava no ar como bênçãos multicoloridas. Teresa e seu tio Hélio trocaram olhares de satisfação, enquanto os vizinhos se aproximavam para parabenizá-los. No meio do burburinho, Camila pegou a mão de Alberto. Bem-vindo à casa, sussurrou. E nessas 3 palavras estava contido todo o perdão, todo o amor e toda a promessa de um futuro juntos. O pôr do sol pintava de laranja e rosa os muros coloniais de Florianópolis, enquanto Alberto supervisionava a mudança. Ele havia escolhido uma casa modesta, mas espaçosa, a poucas quadras do posto de gasolina. Grande o suficiente para uma família, mas sem a ostentação que caracterizava suas antigas propriedades. Tem certeza disso? Perguntou Camila, observando os trabalhadores descarregando caixas de livros no que seria o escritório compartilhado. Você poderia comprar qualquer mansão no norte da cidade. Esta é a casa perfeita, respondeu ele, apontando para as paredes de pedra calcária. Olha! Até tem o mesmo tipo de construção que fascinava sua mãe nas ruínas arqueológicas. Teresa, que havia estado ajudando a organizar a cozinha, apareceu ao ouvir seu nome. Seu relacionamento com Alberto havia evoluído para um ponto de respeito mútuo,
especialmente depois que ele a surpreendeu consultando-a sobre a restauração de elementos tradicionais da casa. As pedras têm memória, comentou ela, passando uma mão pela parede. Esta casa viu crescer muitas famílias. Olha o que encontramos! A voz animada de Miguel interrompeu a conversa. Ele e Daniel entraram correndo, segurando algo que haviam descoberto no quintal. Com cuidado, alertou Camila, mas sua preocupação se transformou em surpresa ao ver o que as crianças haviam desenterrado. Uma pequena caixa de metal oxidada pelo tempo. Daniel, sempre o mais observador, já havia começado a desenhar a caixa em seu caderno. Parece muito antiga, comentou, adicionando detalhes ao seu esboço. Alberto se ajoelhou ao lado dos gêmeos. Querem que a abramos juntos? A caixa continha vários tesouros, fotografias amareladas, cartas antigas e o que parecia ser um diário. Todas pertenciam à família que havia vivido na casa durante os anos 40. Isso é incrível, murmurou Camila, examinando as fotografias, com seu olhar de restauradora. É um registro perfeito da vida em Florianópolis naquela época. Deveríamos doar para o museu, sugeriu Daniel, surpreendendo a todos, para que outras crianças possam aprender sobre a história do bairro. Alberto sorriu, orgulhoso. É uma excelente ideia. De fato, ele parou, olhando significativamente para Camila. Há algo que quero discutir com vocês. A família se reuniu no que seria a sala, sentando-se em caixas e móveis semi-desembalados. Até mesmo seu tio Hélio, que havia chegado para ajudar com a mudança, se juntou ao grupo. Estive pensando, começou Alberto, em como combinar minha experiência em negócios com o espírito de Florianópolis. E acho que tenho uma ideia. Ele tirou alguns projetos de sua maleta e os estendeu sobre uma caixa. Mostravam o projeto de um centro cultural e museu comunitário. A ideia é criar um espaço onde se preserve a história do bairro, onde os artistas locais possam expor seu trabalho e onde as crianças possam aprender sobre sua herança cultural. Olhou para Camila. E precisaremos de uma especialista em restauração para dirigi-lo. Os olhos de Camila brilharam. Está falando sério? Completamente. Já falei com as autoridades culturais. Com a declaração de patrimônio aprovada, há fundos disponíveis para projetos como este. Vou poder expor meus desenhos, exclamou Daniel, animado. E eu posso dar tours, acrescentou Miguel, sem querer ficar para trás. Conheço todas as histórias do bairro. Teresa e seu tio Hélio trocaram olhares de aprovação. O antigo depósito ao lado do posto seria perfeito para isso, sugeriu seu tio Hélio. Tem o espaço e a localização ideal. Já pensei nisso, sorriu Alberto. Na verdade, gostaria que o senhor fosse parte do conselho administrativo, tio Hélio. O senhor e a dona Teresa. Ninguém conhece melhor a história de Florianópolis. Teresa levou uma mão ao peito, visivelmente emocionada. Você mudou tanto, murmurou. Quando Camila foi embora, nunca imaginei que chegaria este dia. Todos nós mudamos, respondeu Alberto, pegando a mão de Camila. Aprendemos que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou propriedades, mas no impacto que temos em nossa comunidade, em nossa família. Um barulho na entrada interrompeu o momento. Era Dona Remédios, segurando uma panela fumegante. Nenhuma família deve passar sua primeira noite em casa sem um bom jantar, anunciou, entrando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Especialmente quando essa família ajudou a salvar nosso bairro. Logo, o aroma de feijoada encheu a casa, misturando-se com as risadas das crianças e as conversas dos adultos. Os vizinhos começaram a chegar, cada um trazendo algo. Dona Lúcia, com pão recém-assado, o professor de arte de Daniel, com uma pequena tela. Famílias que Alberto havia conhecido durante sua luta para proteger o bairro. Enquanto observava seus filhos ajudarem a servir a comida, Camila discutindo planos para o museu com sua mãe, seu tio Hélio, contando histórias da velha Florianópolis, Alberto sentiu uma profunda certeza.
Este era o verdadeiro sucesso. Não os arranha-céus que ele havia construído, nem as fortunas que havia acumulado, mas este momento, esta família, esta comunidade. Em que está pensando? Perguntou Camila, aproximando-se com 2 pratos de feijoada. Em que, às vezes, você precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa, respondeu ele, aceitando o prato. E que, às vezes, o caminho para casa é mais longo do que você esperava, mas vale cada passo da viagem. Camila sorriu, aquele sorriso que o havia cativado anos atrás e que agora prometia um futuro juntos. Bem-vindo à casa, Alberto. Desta vez, para sempre. 1 ano exato havia se passado desde aquele encontro fortuito no posto de gasolina. O sol de abril brilhava sobre Florianópolis com a mesma intensidade, mas tudo mais havia mudado. O Centro Cultural e Museu Comunitário Florianópolis abria suas portas pela primeira vez. O antigo depósito ao lado do posto de gasolina havia se transformado em um espaço luminoso e acolhedor, onde as paredes de pedra calcária restauradas contavam a história do bairro através de fotografias, objetos e lembranças doados pelos vizinhos. Camila, vestida com um vestido tradicional bordado, dava os últimos retoques em uma vitrine onde era exibida a caixa de metal encontrada durante a mudança. Ao seu lado, Daniel ajustava meticulosamente a moldura de sua primeira exposição. Uma série de desenhos que documentavam a transformação do bairro durante o último ano. Tudo pronto? Perguntou Alberto, entrando com Miguel, que carregava orgulhoso uma credencial que o identificava como guia oficial do museu. Quase, respondeu Camila, sorrindo ao ver seu filho praticando seu discurso de boas-vindas. Teresa e o tio Hélio estão terminando de organizar a cerimônia no pátio. O quintal do museu havia se transformado em uma horta comunitária, onde as plantas medicinais de Teresa conviviam com flores tradicionais e uma pequena horta mantida pelos vizinhos. Era ali que seria realizada a cerimônia de inauguração, que coincidia com outra celebração especial. Os convidados começaram a chegar. Famílias do bairro, autoridades culturais, jornalistas que vinham documentar esta iniciativa única de preservação comunitária. Entre eles, Alberto reconheceu vários de seus antigos sócios comerciais, que observavam com espanto como o lendário incorporador imobiliário havia encontrado um novo propósito. Nervoso? Perguntou seu tio Hélio, aproximando-se de Alberto enquanto este ajustava sua camisa branca. Um pouco, admitiu ele, mas não pela inauguração. Seu tio Hélio sorriu sob seu bigode grisalho. O amor é mais assustador que qualquer negócio, não é? Antes que Alberto pudesse responder, Miguel apareceu correndo. Já é hora, todos estão esperando. O pátio havia se enchido de gente. Guirlandas de flores frescas e papel picado decoravam o espaço, e o aroma de incenso de copal se misturava com o das flores de maio. Teresa, elegante em seu traje tradicional, dirigia um grupo de mulheres mais velhas que dispunham as oferendas tradicionais. Daniel se aproximou de Alberto, segurando algo em suas mãos. Achei isso entre as coisas da caixa, disse, entregando-lhe uma fotografia antiga. Olha a data. A fotografia mostrava um casamento tradicional, celebrado exatamente 70 anos. Atrás, naquele mesmo pátio, a coincidência fez Alberto sorrir. Prontos! Camila apareceu ao seu lado, radiante. Seu vestido branco, bordado com motivos tradicionais, havia sido um presente conjunto de Teresa e Dona Remédios. A cerimônia do casamento foi íntima e profunda, entrelaçando tradições ancestrais com promessas novas. Seu tio Hélio, como patriarca respeitado da comunidade, dirigiu o ritual, enquanto Teresa e os gêmeos apresentavam as oferendas tradicionais. Há 1 ano, começou Alberto seus votos. Cheguei a Florianópolis perseguindo o passado, só para descobrir meu futuro. Encontrei mais que uma família,
Encontrei minhas raízes, meu propósito, meu verdadeiro lar. E eu, respondeu Camila, seus olhos brilhantes, aprendi que às vezes o medo nos faz fugir do que mais precisamos, mas o amor verdadeiro, como as raízes das árvores antigas, sempre encontra seu caminho de volta para casa. Os gêmeos apresentaram as alianças, cada uma forjada com prata local e inscrita com símbolos que simbolizavam a união eterna. Miguel mal conseguia conter sua emoção, enquanto Daniel capturava o momento em seu caderno de desenho. Após a cerimônia, enquanto os convidados desfrutavam da festa e percorriam o museu, Alberto encontrou um momento tranquilo com sua família no jardim. Os últimos raios de sol banhavam o espaço em uma luz dourada, semelhante àquela manhã no posto de gasolina que havia mudado suas vidas. "Sabe o que é mais incrível?", comentou Camila, observando os gêmeos brincarem perto da fonte central. "Que tudo isso começou com uma mentira, mas nos levou à verdade maior de nossas vidas. Que o sucesso não se mede em metros quadrados de construção?", brincou Alberto. "Que o lar não é um lugar", corrigiu ela. "É onde seu coração encontra sua verdade." Teresa se aproximou, levando as crianças pelas mãos. "O jantar está pronto", anunciou. "O tio Hélio insiste em fazer um brinde." Dona-se. Enquanto caminhavam para o salão principal do museu, onde as mesas haviam sido dispostas entre vitrines que contavam a história de Florianópolis, Alberto parou um momento para observar sua família. Miguel explicava animadamente para alguns visitantes a história de uma fotografia, gesticulando com o mesmo entusiasmo que ele costumava mostrar em suas apresentações corporativas. Daniel, sentado em um canto, adicionava os últimos detalhes ao seu desenho da cerimônia, seu talento artístico florescendo sob a orientação de Camila. Na parede principal, uma nova adição ao museu chamou sua atenção. A fotografia de seu pai em frente ao posto de gasolina, junto com a de sua avó na feira. E agora, ao lado, uma fotografia recente de toda a família em frente ao museu. 3. Gerações unidas por Florianópolis, pelo amor à comunidade, pela força das raízes que, embora esquecidas por um tempo, nunca deixaram de crescer. Seu tio Hélio chamou a atenção de todos com sua taça levantada. "Por Florianópolis", começou, "que nos ensinou que os verdadeiros tesouros não são construídos com cimento e aço, mas com amor, tradição e comunidade. E pela família", acrescentou Teresa, olhando com orgulho para sua filha e seus netos, "que às vezes precisa se perder para se encontrar." Alberto abraçou Camila e os gêmeos enquanto o sol terminava de se pôr sobre Florianópolis. Bairro que ele havia planejado transformar, o havia transformado a ele, ensinando-lhe que o verdadeiro legado não se mede em propriedades ou contas bancárias, mas nas vidas que tocamos e nas histórias que construímos juntos. "Pai?", a voz de Miguel o tirou de seus pensamentos. Era a primeira vez que o chamava assim. "Conta de novo a história de como você encontrou a mamãe no posto de gasolina." Alberto sorriu, olhando para sua família reunida. "Claro", respondeu, "embora eu ache que essa foi apenas o começo de nossa verdadeira história. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.